Bom dia, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo? Galera, vocês estão me ouvindo? Todo mundo está conseguindo me ouvir bem? Bom dia, João. Tudo certo? Fala, Caio, tudo certo? E aí? Bom também. Bom dia, João Vitor. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também. Pessoal, vamos começar então a nossa aula de hoje. Só para nós, então, iniciarmos, eu vou dar continuidade ao assunto da semana passada, que a gente estava vendo as revoltas emancipacionistas, né? Terminamos de ver a Revolução. Desculpa. Terminamos de ver em Confidência Mineira, eu vou dar sequência, então, nesse assunto, tá bem? Só um minutinho. Bom, vamos lá, então. Eu vi que aqui no chat a Anaí pediu para eu explicar o exercício 2, questão B, tá certo? Só me fala das atividades para a sala, ela colocou aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou terminar a teoria, vou espelhar a tela aqui com vocês, e terminando a teoria eu parto para os exercícios. Eu estava olhando a tarefa online de vocês, eu baixei o relatório, e eu percebi que teve dois exercícios, um no segundo alfa e um no segundo beta, que vocês tiveram mais dificuldade. Então, eu vou trabalhar os dois exercícios com vocês assim que a gente terminar a teoria. Caso tenha mais alguma dúvida em relação à teoria ou aos exercícios, podem ficar à vontade, tá? Podem me falar, e aí a gente vai trabalhando em cima dessas dúvidas, tá certo? Bom, então vamos lá. Espero que todo mundo esteja muito bem aí do outro lado. Espero que vocês estejam se cuidando. Espero que vocês estejam estudando, mantendo o ritmo de estudo. E vamos dar sequência, então, à nossa aula. Tá bem? Eu vou espelhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar. Todo mundo está vendo? Uhum. Tem alguém que não está conseguindo ver? Tem alguém que não está conseguindo me ouvir? Tá, então vamos lá. Semana passada, na nossa aula, eu havia terminado explicando o quadro do Pedro Américo, que representa aí a execução do Tiradentes. Confere? Pessoal? Isso aí. Sim? Sim, foi isso mesmo. Tá, nós iríamos começar então, na nossa aula seguinte, no caso a aula de hoje, conjuração baiana, que é o próximo tópico, tá certo? Bom, então eu vou espelhar a tela para vocês para a gente poder começar, tá bem? Vou pedir para que se vocês tiverem alguma dúvida, enquanto eu tiver com os slides com a tela espelhada, vocês mandem por áudio, porque senão eu preciso ficar saindo do espelhamento para poder visualizar o chat, tá bom? Então vamos lá. Conjuração baiana. Dando sequência, então, à nossa aula, a conjuração baiana ela foi, depois da Inconfidência Mineira, o outro movimento que a gente chama de revolta emancipacionista. Então, começa com a Inconfidência Mineira, ele foi o primeiro, que termina aí com a execução do Tiradentes, que a gente viu semana passada, e na sequência desses movimentos emancipacionistas, a gente tem a Conjuração Baiana. Quais são as características e antecedentes da Conjuração Baiana? O primeiro deles é a desigualdade social e a crise econômica, tá bem, pessoal? Vocês têm que entender que a região onde hoje
é o estado da Bahia, tá certo? Que é onde vai ser o grande centro aí, o lugar onde essa revolta vai iniciar. Ele sofria com problemas econômicos, e esses problemas econômicos eles acabavam tendo uma consequência social, tá bem? A crise social se acentuava conforme a crise econômica também se acentuava. Então, esse vai ser um dos grandes antecedentes da Conjuração Baiana, tá bem? Por quê? Porque a crise econômica e a desigualdade social ela vai gerar insatisfação entre a população, especialmente a população mais pobre. E aqui eu vou aproveitar para falar para vocês que essa é uma das grandes diferenças entre a Conjuração Baiana e a Inconfidência. Por quê? Vocês estão lembrados que na Inconfidência Mineira a gente tem a articulação e a participação da elite mineira? Estão lembrados que a gente conversou semana passada? Pois bem, na Conjuração Baiana, a articulação e participação vai ser principalmente por parte das camadas mais pobres da população. Então tá aí uma das primeiras grandes diferenças entre os dois movimentos. Enquanto a Inconfidência foi um movimento elitista, a Conjuração Baiana vai ser um movimento popular, tá certo? Bom, vamos lá então. Continuando. Outro grande antecedente da Conjuração Baiana foram as influências das ideias iluministas. Então, aqui é um ponto onde a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana se aproximam. Aquilo que a gente acabou de falar sobre os envolvidos, sendo a Inconfidência elitista e a Conjuração Popular, neste ponto aqui das influências iluministas, a gente pode dizer que os dois movimentos se aproximam. Tá? É um ponto em comum que eles tiveram. Ou seja, tanto a Inconfidência quanto a Conjuração, eles tiveram a influência dos ideais iluministas. Especificamente no caso da Conjuração, nós tivemos também a influência da Revolução Francesa e da independência do Haiti. Então, enquanto lá na Inconfidência, o movimento que teve influência direta foi a independência dos Estados Unidos, aqui, na Conjuração, os movimentos que tiveram influência direta foram a Revolução Francesa e a independência do Haiti. Tá bem? Todos esses movimentos também influenciados pelo iluminismo. Bom, então esses são os antecedentes do movimento, tá certo? Um dos antecedentes afasta a Inconfidência e a Conjuração, e o outro dos antecedentes se aproxima, tá bem? A revolta, como que a revolta aconteceu? Bom, insatisfeitos com a situação econômica da Bahia, mais ou menos aí no final do século XVIII, grande parcial da população, representada principalmente pelas camadas mais pobres, vão organizar uma rebelião contra a dominação portuguesa sobre o Brasil. E nessa rebelião eles exigiam a emancipação política. Então, aquela desigualdade social, aquela crise econômica que a gente mencionou como antecedente, vai causar revolta entre a população. E nessa revolta, eles vão iniciar uma rebelião exigindo aí a emancipação, a separação política entre Brasil e Portugal. Ok? Neste projeto de emancipação política, eles até elaboraram uma nova bandeira, tá aí, que acabou de aparecer para vocês na imagem, ok? Essa seria a bandeira caso o movimento que iniciou-se com a Conjuração Baiana tivesse sucesso. Bom, isso que eu acabei de colocar para vocês, essa revolta a partir da insatisfação das camadas mais pobres da população, ela revela, então, aquilo que eu comentei agora há pouco sobre o caráter popular dessa revolta, tá certo? E dentre essas camadas populares que participaram, a gente teve a participação principalmente de soldados e alfaiates. Por esse motivo que a Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, ou seja, vocês também vão encontrar nos materiais didáticos, nos livros, enfim, na internet, a referência à Conjuração Baiana como Revolta dos Alfaiates. É o mesmo movimento, não são dois movimentos diferentes, tá certo? Apenas o nome que muda. Tudo tranquilo até aqui, galera? Podemos seguir? Sim, senhor. Então vamos lá. Bom, aqui uma observação, tá certo? Que eu comentei com vocês, só para constar então. Então, diferentemente da Inconfidência Mineira, cujo caráter elitista não vai permitir que haja um consenso sobre a abolição da escravatura, não sei se vocês estão lembrados, mas eu comentei com vocês na sexta-feira da semana passada que os inconfidentes não haviam chegado a um consenso sobre abolir ou manter a escravidão.
Por que essa indecisão em relação à manutenção ou abolição do trabalho escravo para os inconfidentes? Porque boa parte desses inconfidentes eram membros da elite, pessoas que fizeram fortuna com a extração do ouro a partir da mão de obra escrava. Então, eles não haviam chegado nesse consenso sobre manter ou não o trabalho escravo. Por quê? Lembrando, a Inconfidência foi um movimento elitista. Já a Conjuração Baiana, que foi um movimento popular, diferentemente da Inconfidência, ela tinha chegado a um consenso sobre a abolição da escravatura. Então, os participantes, os organizadores dessa rebelião, que a gente chama de Conjuração Baiana, eles tinham como proposta clara e definida a abolição da escravatura. Por quê? Porque era um movimento de caráter popular. Tá certo? Bom, quais foram as consequências da Conjuração Baiana? O que aconteceu com a revolta e os envolvidos? Bom, o governo geral vai investigar a participação das pessoas nesse movimento. Essa investigação ela vai ser somada a delações. Isso era algo muito comum no Brasil colônia. As pessoas entregavam os conhecidos ou entregavam às autoridades os planos que elas conheciam sobre esses movimentos em troca de alguma recompensa aí, ou favorecimento, tá certo? Essa delação, né, que aconteceu, levou o governo geral a encontrar e prender os envolvidos da Conjuração Baiana. Esses envolvidos, então, vão terminar por serem executados. E está aqui outra grande diferença para a Inconfidência. Quem foi o único executado na Inconfidência Mineira, vocês lembram? Só o Tiradentes. Só o Tiradentes. Vocês lembram por que só ele foi executado? Porque ele não era da elite. Muito bem, porque ele era o único entre os envolvidos que não era membro da elite. Já na Conjuração Baiana, como a gente está tratando de um movimento de caráter popular, todos os líderes vão acabar sendo executados, tá certo? E eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem aqui, ó. Essa imagem ela faz uma alusão ao quadro do Pedro Américo sobre o esquartejamento do Tiradentes. Só que diferente do quadro do Pedro Américo, que tem só a figura do Tiradentes, aqui nessa representação você tem aí todos os líderes ou os principais líderes do movimento que a gente está chamando de Conjuração Baiana, tá certo? Que são esses daqui que apareceram para vocês. O Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga e o João de Deus. Esses foram, então, os líderes do movimento presos e executados. Lembrando, por quê que eles acabaram sendo executados? Porque eles não eram membros da elite, ou seja, a execução deles não ia causar nenhum tipo de revolta ou ruído entre os outros membros da elite colonial. Tá bem? Bom, aqui nessa observação eu estou explicando isso que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Que o desfecho foi diferente justamente por conta do caráter do movimento que a gente chama de Conjuração Baiana ser diferente daquele que a gente chama de Inconfidência. Primeiro, popular, e o segundo, elitista. Tranquilo, pessoal? Dúvidas e perguntas até aqui? Não, até agora tranquilo. Tudo certo? Então tá, vamos dar sequência. Bom, só um minutinho. Vamos lá. Aqui eu separei para vocês uma tabela, tá certo? Essa tabela, ela faz a comparação entre esses dois movimentos que a gente chama de revoltas emancipacionistas do período colonial. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, ok? É interessante vocês atentarem para essas diferenças entre os dois movimentos. Os dois movimentos se aproximam no fato de serem movimentos emancipacionistas, ou seja, de pedirem pela emancipação política entre o Brasil e Portugal e de terem sido influenciados pelas ideias iluministas, ok? Só que esses dois movimentos, ao mesmo tempo, eles também se afastam em alguns pontos. O primeiro deles, enquanto a Inconfidência foi um movimento elitista, que nem a gente comentou agora há pouco, a Conjuração foi um movimento popular, ok? Enquanto a Inconfidência foi influenciada pela independência dos Estados Unidos, a Conjuração foi influenciada pela Revolução Francesa e a independência do Haiti. Enquanto a Inconfidência, ela teve como causas as questões políticas ligadas à crise da mineração, como a execução da derrama, a Conjuração ela vai ter como causas aspectos sociais mais a crise do abastecimento, que a gente falou, que é a crise econômica e a desigualdade social. Ambos os movimentos
tinham como proposta o estabelecimento de uma república no Brasil, caso eles tivessem sucesso. As propostas da Inconfidência eram moderadas. Por quê? Porque eram membros da elite, eles não queriam alterar tão drasticamente assim a sociedade. Isso poderia ameaçar a sua posição social, o seu status. Já a Conjuração, eles tinham ideias mais radicais, como a abolição da escravatura. Certo? Tranquilo? Então depois vocês deem uma olhadinha aí nessa tabela que eu coloquei para vocês, tá certo? Bom, para nós terminarmos o nosso assunto, eu vou tratar com vocês a Revolução Pernambucana de 1817, ok? Ela não está na apostila de vocês dentro do assunto de revoltas emancipacionistas. Se vocês olharem na apostila de vocês, no livro 1, lá no finalzinho do capítulo 3, a Revolução Pernambucana de 1817, ela está dentro do assunto que fala sobre a vinda da corte portuguesa ao Brasil. Porém, a Revolução Pernambucana também foi um movimento emancipacionista. Qual que é a diferença entre a Revolução Pernambucana e os outros dois movimentos que a gente acabou de ver? A Revolução Pernambucana ela vai acontecer em um contexto onde a família real portuguesa já estava no Brasil e em um contexto onde a gente já não fala mais em Brasil colônia, tá? A gente já pode estabelecer, a partir de 1817, o fim do período colonial. Então, ela é sim uma revolta emancipacionista, mas não faz parte aí do rol das revoltas que nós chamamos de revoltas coloniais, tá bem? Mas eu vou colocar para vocês porque é um assunto aí interligado, tá certo? Bom, vamos lá. Quais foram os antecedentes desse movimento, que é o último para a gente fechar essas revoltas? O primeiro dos grandes antecedentes é a crise econômica que assolava a região de Pernambuco. E essa crise econômica ela tinha como motivações a variação nos preços dos principais produtos que a região produzia, que era o açúcar e o algodão, tá bem? Por que esses produtos estavam sofrendo variações nos seus preços? O algodão, ele tinha essa variação no preço causada pela concorrência com o algodão produzido nos Estados Unidos. A produção do algodão nos Estados Unidos tinha sido interrompida durante um período de tempo, ali por volta de 1815, resultado de uma guerra entre Estados Unidos e Inglaterra. Sim, outro conflito envolvendo os dois, só que agora a gente já fala dos Estados Unidos independentes. Essa guerra foi chamada de Guerra Anglo-Americana, onde os Estados Unidos aí, então invadem os territórios ingleses, onde hoje está o Canadá, tá certo? Então, essa guerra vai fazer com que a produção de algodão nos Estados Unidos seja interrompida, a demanda pelo algodão no Brasil aumenta, o que acaba incentivando a produção, e quando a guerra termina e a produção norte-americana é retomada, a oferta de algodão no mercado aumenta e o preço cai, o que prejudica os produtores brasileiros. E o açúcar, ele tinha como principal problema aquilo que a gente vem falando em vários assuntos, aquela concorrência entre o açúcar produzido aqui no Brasil e o açúcar produzido no Caribe, nas Antilhas, que são as ilhas pequenas ali da região da América Central, principalmente nos territórios pertencentes à Holanda, tá bem? Vamos lá. Outro grande antecedente da Revolução Pernambucana, as rivalidades entre brasileiros e portugueses. Entendam, a família real estava aqui no Brasil, ok? Então essa rivalidade ela vai aumentar por conta disso também, tá certo? Por que havia essa rivalidade entre brasileiros e portugueses? Porque os comerciantes portugueses, eles tinham aí privilégios, tá certo? Eles acabaram, por conta desses privilégios, monopolizando o comércio com a região de Pernambuco, e a partir desse monopólio, eles cobravam e praticavam preços abusivos, tá certo? Nos produtos que eles vendiam para a região e pagavam preços mínimos nos produtos que eles compravam da mesma região. Isso vai causar aí a revolta entre os brasileiros. Tudo certo? Podemos seguir? Querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Acho que tá tudo bem por enquanto, John. Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos seguir. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá, pessoal?
Outro grande antecedente que eu comentei com vocês foi a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Por quê? Galera, quando esses nobres chegaram ao Rio de Janeiro, juntamente com a família real, foi necessária uma série de adaptações na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Essas adaptações tinham por objetivo tornar o Rio de Janeiro uma cidade, vamos colocar assim, apresentável, que pudesse sediar uma corte, que pudesse ser aí a sede administrativa do Império Português. Afinal, o Rio de Janeiro era aí a capital de uma colônia. Além disso, eles precisavam alojar todos esses nobres. Então, foram feitas uma série de reformas, mudanças e adaptações do Estado do Rio de Janeiro, tudo isso teve custo. E a coroa portuguesa, para cobrir esse custo, vai fazer aquilo que todo governo faz quando ele precisa de dinheiro. O que eles vão fazer? Eles vão aumentar os impostos, então isso daí vai acabar penalizando ainda mais a região de Pernambuco, que já sofria com aquela crise econômica, que nem nós acabamos de comentar, causada pela queda no preço dos principais produtos que eles produziam, o algodão e o açúcar, ok? Outro grande antecedente são as guerras na região Platina. A região Platina é a região ali em volta do Rio da Prata, no sul do atual território brasileiro, mais especificamente ali nas fronteiras entre o Uruguai e a Argentina. Na época, tá certo? Regiões aí que tinham um controle maior do Brasil. Por que essas guerras vão ser um dos antecedentes da Revolução Pernambucana? Porque esses conflitos vão aumentar as despesas do Estado, e o Estado, gastando mais dinheiro ainda, vai fazer aquilo que a gente acabou de dizer no antecedente anterior. Eles vão aumentar ainda mais os impostos, que vai penalizar ainda mais a região de Pernambuco, que já sofria com o aumento do imposto anterior e com a crise econômica causada pela queda nos preços do algodão e do açúcar. Tá certo? Tudo isso daí vai levar a tensões sociais, tá certo? E essas tensões sociais vão ter um agravante: a concentração de terras, que aumentava a desigualdade social e a miséria na região. Ou seja, aquele modelo de produção baseado no latifúndio, na grande propriedade, vai fazer com que as melhores e maiores propriedades da região sejam destinadas aí ao plantio da cana e do algodão, enquanto que as famílias que precisavam da terra para subsistência, para viver, eles acabavam ficando com as piores e as menores propriedades. Então isso acentuava a desigualdade social e levava à miséria. Tudo isso junto vai criar um cenário de tensões sociais. Tudo bem? Bom, seguindo. Soma tudo isso que a gente falou e acrescenta como antecedente também a difusão das ideias liberais. As ideias liberais, nesse contexto, são aquelas ideias que questionavam aí o Estado absolutista e o sistema colonial e pregavam a liberdade, ou seja, pregavam a independência política. Tá bem? Essas ideias, elas são um reflexo, tá bem? Essas ideias tiveram no Brasil um reflexo das revoluções americana, francesa e das lutas que aconteciam já ali naquele período do século XIX, aqui no Brasil, na América Espanhola, ou seja, as colônias espanholas lutando pela sua independência, juntamente com a independência dos Estados Unidos, mais a Revolução Francesa, vão influenciar aí a população de Pernambuco, que já estava insatisfeita por conta de todos aqueles motivos, a se levantar contra Portugal. Tá bem? Bom, a revolta. Como que aconteceu essa revolta que a gente chama de Revolução Pernambucana? Instigados, então, incentivados, motivados por todas essas questões que a gente acabou de falar, de cunho político, econômico e social, a população de Pernambuco, então, ela começa a conspirar contra os portugueses. Essa conspiração, conforme eu falei para vocês lá na Conjuração Baiana, ela vai acabar sendo acobertada, tá certo? No final ela acaba sendo descoberta, mas nesse contexto ela vai ser acobertada por sociedades secretas, e dentre essas sociedades secretas aqui a gente pode destacar a participação da maçonaria, tá certo? A maçonaria, ela teve um peso muito grande na organização da Revolução Pernambucana de 1817, porque vão ser nesses templos maçônicos, nessas reuniões,
que os conspiradores se reuniam para poder conversar e bolar aí quais seriam os seus planos de ação. Tudo bem? E, além dos maçons, a Revolução Pernambucana de 1817, ela vai contar também com uma grande participação de religiosos, de padres, tá bem? É por esse motivo que essa revolução, ela também é conhecida e também é encontrada nos materiais didáticos como a Revolução dos Padres. Então, outro nome para o movimento que a gente está trabalhando agora, tá certo? Então, aqui, conforme eu acabei de falar para vocês, informados da conspiração, o governador de Pernambuco, ele vai determinar a prisão dos envolvidos. Como que ele ficou sabendo? Pelo mesmo que a gente colocou lá atrás, da conjuração baiana. Alguém vai dedar, tem algum X9 envolvido aí, e ele vai acabar fazendo com que o governador consiga ficar sabendo dos planos e determinar a prisão dos envolvidos. Certo? Podemos seguir, galera? Tudo tranquilo? Pode seguir, pode seguir. Tem alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então vamos lá. Deixa eu só... Tá, beleza. Seguindo então, povo. Espera aí. Bom, por que que a revolta começa com essa execução das prisões? Entendam o seguinte, quando o governador descobre que o movimento estava sendo organizado, ele determina então que os envolvidos sejam presos e aí oficiais portugueses encarregados então pelo governador vão sair com os mandatos de prisões buscando esses envolvidos. O problema é que quando esses oficiais portugueses encarregados de realizar as prisões chegam até um dos envolvidos, que também era um militar, esse envolvido ele saca o seu armamento, tá bem? E mata esse militar que faria a prisão dele, tá certo? Quando isso acontece, o movimento então estoura. Então, esse a gente chama de estopim da revolução. Então, percebam, tá todo mundo já insatisfeito, de saco cheio, influenciado pelas ideias liberais, querendo a emancipação política, o governador descobre que eles estavam tramando isso, manda prender, e na execução das prisões, o oficial português que era encarregado disso acaba sendo morto por um dos envolvidos e a revolução, o movimento começa. Bom, quando o movimento começa, o governador de Pernambuco ele vai renunciar. E a renúncia do governador vai levar os líderes desse movimento a assumirem o poder em Pernambuco e organizarem uma junta governativa. O que é isso, uma junta governativa? É um grupo de pessoas que tinham representantes aí das várias camadas que envolveram-se nesse movimento, e o objetivo deles era, em conjunto, governar a região. Quem formava essa junta governativa? Comerciantes, religiosos, que nem nós colocamos lá atrás, agricultores, militares, e por aí vai. Tá bem? Bom, essa junta governativa ela vai elaborar uma espécie de uma constituição. Não era uma constituição, por quê? Porque o governo que eles criavam não era um governo legítimo, não tinha um reconhecimento, enfim. Mas eles vão organizar um conjunto de regras, de normas que a gente pode comparar a uma constituição. E, além disso, eles também vão elaborar uma bandeira para esta região que eles tentavam aí emancipar de Portugal, que é essa daqui. Tudo bem? Uma vez que eles organizaram tudo isso, eles vão tentar buscar reconhecimento externo. Entendam vocês o seguinte, quando a gente entrar em independência do Brasil, eu vou falar isso para vocês de novo. Não adianta nada um país se autodeclarar independente se os outros países não reconhecerem que ele é independente. Ele não vai conseguir estabelecer comércio com ninguém, ele não vai conseguir que a sua população entre nos outros países com um passaporte, porque o passaporte não vai ser reconhecido, enfim, tá bem? É necessário reconhecimento internacional para que um país seja, de fato, independente. Bom, aqui eu vou fazer um paralelo com a Inconfidência e com a Conjuração. A Inconfidência não tinha clara as propostas sobre a abolição da escravatura, a Conjuração tinha claro isso,
e a Revolução Pernambucana, ela tinha aí uma divisão de interesses. Parte dos envolvidos queriam a abolição da escravatura, outra parte desses envolvidos, que era especificamente aí esses agricultores, esses latifundiários, eram contra, afinal, eles viviam da produção agrária, principalmente da produção do açúcar, e dependiam da mão de obra escrava, por isso que eles eram contrários, tá certo? Pessoal, estou indo rápido demais, vocês estão conseguindo acompanhar, estão conseguindo entender? Uhum. De verdade? Então tá. Sim. Tá tranquilo, pode ir. Então tá, vamos terminar então a Revolução Pernambucana de 1817, tratando das consequências. O que aconteceu que fez com que o movimento terminasse? Bom, a primeira grande consequência é, antes do movimento ser sufocado, vai ser então a expansão desse movimento. Então, a revolução que começa em Pernambuco, ela se expande para outras capitanias da região, como Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia e Paraíba. Toda essa região acaba sendo, então, aí influenciada pelo movimento que havia começado em Pernambuco. Não preciso falar para vocês que, estando a família real aqui no Brasil nesse contexto, a repressão ao movimento vai ser muito mais dura e rápida do que nos outros movimentos que a gente tratou, no período em que o Brasil ainda era uma colônia. Então, do Rio de Janeiro partem destacamentos militares que são enviados até a Revolução de Pernambuco para reprimir o movimento. Ok? Ô, João, aí, fala. Algum país reconheceu a independência de Pernambuco? Não, eles não conseguiram, oficializar o reconhecimento de outros países, tá certo? Tendo vocês o seguinte: quem que era a maior potência econômica e militar no século XIX? Inglaterra. A Inglaterra, muito bem. A Inglaterra, ela tinha um interesse particular aqui no Brasil. Afinal, se ela não tivesse, ela não teria trazido ou ajudado a família real a vir para o Brasil, tá bem? Qual que era esse interesse? Era o comércio, tá bem? Isso ela já havia conquistado. Uma emancipação ou a separação de um pedaço do território do Brasil poderia ameaçar esses interesses ingleses. Vai que esse outro país não concordasse com os mesmos termos que Portugal havia concordado, tá bem? Então, não foi tão fácil para eles assim reconhecer, terem a sua independência reconhecida. Se Portugal não tivesse essa aproximação com a Inglaterra e tudo mais, talvez esse movimento que aconteceu em Pernambuco, ele tivesse aí um reconhecimento mais rápido de outros países, inclusive poderia até ter ajuda, tá bem? Se Portugal não tivesse, por exemplo, abrido os portos brasileiros, tivesse mantido o pacto colonial e tudo mais, talvez seria de interesse da Inglaterra ajudar que partes do território brasileiro se separassem, tá bem? Porque ela poderia fazer acordos separados com cada uma delas, mas não foi o que aconteceu. Beleza? Beleza. Tá, então vamos lá. Esses destacamentos militares que foram enviados, eles eram numericamente superiores àquelas pessoas que estavam envolvidas nesse movimento. E o movimento, ele vai sofrer com a fome. Lembra que a gente falou que havia na região uma crise econômica, crise de abastecimento também. Tudo isso vai levar à fome à região e, obviamente, as pessoas que estavam participando desse movimento. Então, estavam debilitados pela fome, numericamente inferiores e vão acabar sendo sufocados pelos militares enviados aí por Portugal para acabar com o movimento. Bom, muitos líderes desse movimento terminaram enforcados e fuzilados. Quais líderes foram enforcados e fuzilados? Exatamente aqueles que não eram parte ou membros da elite brasileira ou da elite pernambucana. Aqueles que, por sua vez, como os grandes latifundiários, né, como os proprietários de terra, que eram a elite local, eles não vão ser executados, eles não vão ser fuzilados nem enforcados, eles vão ser anistiados. E aí, eles não vão ser nem exilados nem presos, eles vão ser perdoados por Portugal, ok? Bom, e aí a grande consequência da Revolução Pernambucana é esse último tópico que eu coloquei para vocês aí. Essas ideias que levaram à Revolução Pernambucana de 1817, que estimularam a população a se levantar contra Portugal, elas vão permanecer ali em Pernambuco e mais tarde
Lá em 1824, pouco tempo depois aí da emancipação política, em 1848, já aí num contexto de segundo reinado, essas ideias que estimularam, que influenciaram a Revolução Pernambucana de 17, elas vão levar, estimular movimentos como a Confederação do Equador e a Revolução Praieira. Tudo bem? A gente vai tratar cada um desses movimentos lá na frente. Tudo bem, pessoal? Tem alguma dúvida aqui? Não, acho que foi de boa, João. Tudo tranquilo? Vocês entenderam o que foram esses movimentos? Ficou claro para vocês? Aham. Uhum. Sim? Tá. Então vamos lá. É o seguinte. Eu estou aqui com 2 exercícios, tá bem? Eu vou interromper aqui rapidinho o compartilhamento para abrir isso para vocês. Eu estou aqui com 2 exercícios que eu peguei lá no relatório da tarefa online que eu vi que vocês mais erraram, tá certo? No caso aqui, foi a questão, deixa eu só confirmar, para o pessoal do segundo alfa, foi a questão 1, que é a questão da Universidade Estadual do Ceará. Ela começa assim: considere as afirmações a seguir. E para o pessoal do beta, foi a questão da FATEC, começa assim, 1798, né? Então eu vou trabalhar cada uma dessas 2 questões com vocês, tá certo? E aí depois eu vou resolver uma outra questão que foi pedida aí pela Anaí no nosso chat, que é o exercício 2 das atividades de sala, o 2B. Eu vou fazer esses 3 exercícios com vocês e aí a gente encerra por hoje. Tudo bem? Tem mais algum outro exercício que vocês gostariam de trabalhar, além desses? Se tiver, vocês podem mandar aqui para mim no chat e aí eu resolvo na sequência, tá bem? Então vamos lá. Eu vou ler o exercício com vocês, tá bem? Se vocês estiverem com a apostila e quiserem seguir por ela, também podem ficar aí à vontade, beleza? No caso desse exercício que eu vou fazer agora, ele é o exercício das atividades propostas, número 2, página 45, livro 1, ok? Acompanha comigo aí, por gentileza. Vou espelhar a tela aqui para vocês poderem ver também. Bom, vamos lá. Considere as afirmações a seguir em relação à Guerra dos Mascates ocorrida na capitania de Pernambuco entre 1710 e 1711. Primeira afirmação. A Guerra dos Mascates foi um conflito entre os comerciantes de Recife e os proprietários de terra de Olinda. Tá certo até aqui? Hein, galera? Tá, ué. Tá, até aqui tá certo. No contexto em que a primeira florescia, qual que é a primeira? A região de Recife, e a segunda mostrava claros sinais de decadência. Qual que é a segunda? Olinda. Uhum. Tá bem? Certo a questão? Correto. Correta, muito bem. 2. A vitória dos comerciantes de Recife possibilitou a emancipação de sua vila, ou seja, a vitória de Recife nesse movimento fez com que Recife se emancipasse politicamente de Olinda, ok? O que representou o fim da sujeição política, administrativa e jurídica a Olinda. Certo, a 2? Certo ou errado, povo? Uhum. Certo também, ok? E para a gente terminar, a terceira. O discurso dos olindenses derrotados era aquele que os afirmava como nobres indivíduos da terra, destituídos de suas prerrogativas por estrangeiros e seus descendentes aventureiros. Ou seja, esses senhores de engenho vão ficar revoltados, porque eles eram a elite aqui no Brasil e acabaram perdendo seus privilégios por conta dos interesses portugueses e de portugueses aqui no Brasil. Certo ou errado? Tá certo também, pessoal. Lembrem que boa parte dos comerciantes portugueses, boa parte dos comerciantes que estavam aqui no Brasil e especificamente em Recife, eles eram portugueses, eles vieram de Portugal.
Então, Portugal vai favorecer os interesses de Recife neste movimento. Por quê? Porque havia ali uma grande concentração de portugueses, ok? Isso em detrimento dos interesses desses senhores de engenho, que eram a elite do local, porém brasileiros. Qual que é a alternativa correta? D. Alternativa D de dado, então é a alternativa correta. Tá certo? Todo mundo entendeu essa questão? Quem errou? Entendeu por quê? Que tá certo? Bom, está tudo tranquilo, eu vou fazer então a outra questão, tá? Questão aí da FATEC, que na apostila de vocês é a questão 5 dos exercícios das atividades propostas, tá bem? Lá na página 46. Então vamos lá. Em 1798, surge na Bahia um movimento rebelde conhecido como Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates, que a gente trabalhou hoje, que contou com a participação de pessoas das camadas sociais mais humildes. Este movimento, o quê? Ele quer, então, aí alguma alternativa que fale algo correto sobre a Conjuração Baiana. A. Pretendia fundar uma universidade, instalar manufaturas de tecidos e aproveitar o ferro e o salitre da região. Em que ponto da teoria a gente falou isso? Em quais partes da teoria a gente falou que esse daqui eram interesses da Conjuração Baiana? Nenhum momento. Nenhum momento. Então tá certo ou errado? Errado. Errado. Errada. Pra Muito cacete. bem. Muito errada. B. A Conjuração Baiana protestava contra os impostos, defendia a abolição da escravatura e propunha um aumento de soldo aos soldados. E aí, vocês acham que tá certo ou tá Sim. errado? Certo. Tá certo. A gente acabou de comentar. A Conjuração Baiana, ela, por ser um movimento de camadas mais populares, ela tinha apelos populares, como os impostos que eram cobrados sobre a região, ok? E eu falei para vocês que, por ser um movimento de caráter popular, eles também defendiam a abolição da escravatura, coisa que não acontecia na Inconfidência Mineira. Vamos ver por que as outras estão erradas. C. Defendia o fim do pacto colonial e o desenvolvimento de manufaturas têxteis e siderúrgicas, além do estímulo à produção agrícola. A gente comentou algo em relação a isso? Sim ou não? Falamos de desenvolvimento de manufaturas e siderúrgicas? Não. Não. Por que a questão está insistindo nisso? Ela falou isso na A e está falando aqui na C. Porque ela colocou lá no enunciado que essa revolta também é chamada de revolta dos alfaiates. Então, ela quer te confundir, falando aí sobre as manufaturas, tá certo? Que esses alfaiates poderiam, segundo a questão, querer construir aí no local. Bom, vamos lá. Seguindo. A D. Foi um movimento de rebeldia, foi o primeiro movimento de rebeldia a questionar o pacto colonial. Foi? Certo ou errado? Tá errado. Errado. Qual foi o primeiro movimento de rebeldia a questionar o pacto colonial? Foi a? Inconfidência Mineiro? Isso, Inconfidência Mineira. Foi o primeiro movimento aí a questionar o pacto colonial, propõe emancipação política. E a E. No plano político, contava com elementos adeptos da República, enquanto outros pretendiam uma monarquia constitucional. O que está errado aqui na E? O movimento tinha como projeto, e aí era um consenso entre eles, a instalação de uma república, caso eles tivessem sucesso. Então, a monarquia não era um projeto desses envolvidos. Tá bem? Galera, tudo tranquilo com essa questão? Quem errou entendeu? Sabe por que errou? Sim? Tá. Para a gente terminar, então, eu vou fazer os exercícios de sala. Aqui o exercício número 2, alternativa B, tá certo? Sugiro aí que vocês peguem a apostila e abram na página 43 para a gente fazer juntos. Eu vou ler com vocês
e vou resolver, tá bem? Então, acompanhe comigo o exercício, por favor. 2. Houve muita confusão no embarque e a viagem não foi fácil. Uma tempestade dividiu a frota, os navios estavam superlotados, daí resultando falta de comida e água. A troca de roupa foi improvisada com cobertas e lençóis fornecidos pela marinha inglesa. Para completar, o ataque dos piolhos obrigou as mulheres a raspar o cabelo, mas esses aspectos novelescos não podem ocultar o fato de que, a partir da vinda da família real para o Brasil, ocorreu uma reviravolta nas relações entre a metrópole e a colônia, ok? Esse exercício, então, fala sobre o final deste capítulo aqui, que é a vinda da corte portuguesa ao Brasil, assunto esse que a gente vai trabalhar com um pouquinho mais de calma na nossa ficha 4, tá certo? Bom, vamos lá. A questão B pergunta para vocês o seguinte: relacione a presença da família real portuguesa no Brasil com o processo de emancipação política brasileira. O que tem a ver a vinda da corte portuguesa para o Brasil e a emancipação política do Brasil? Vocês têm algum palpite? Que se a corte não tivesse vindo, eles não teriam ido embora e não teria deixado Dom Pedro. E, consequentemente, não teria, elevado a Declarar independência. Isso, muito bem. Foi a vinda da corte portuguesa ao Brasil que vai trazer ou provocar mudanças, primeiro políticas, ou seja, na administração do Brasil. Essas mudanças políticas vão ter reflexos econômicos e lá na frente, em um contexto de Congresso de Viena, onde o Brasil já não era mais colônia e passa-se a exigir a recolonização do Brasil, a elite brasileira então começa a se articular para que a independência fosse feita. Ou seja, os produtores brasileiros não queriam voltar à condição de submissos a Portugal, ou seja, de colônia. Era muito mais interessante para eles, economicamente falando, que eles fossem independentes, porque aí, além da posição de destaque econômico, eles também acabariam tendo uma posição de destaque político. Eles que controlariam a política nacional. Então, era de interesse para eles por causa disso. Então, a vinda da corte portuguesa vai trazer todas essas mudanças administrativas, econômicas e sociais que vão levar à independência. Ou seja, a cada momento, a cada mudança dessas, o sentimento emancipacionista, o sentimento de independência vai ficando mais forte até que finalmente, em 1822, isso acontece. Mas eu vou trabalhar isso com vocês com calma na aula da semana que vem, tá? A gente vai tratar todo esse assunto. Pessoal, faltam aí 2 minutinhos para a gente encerrar a nossa aula. Eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta, mais algum ponto que vocês gostariam de tratar antes da gente terminar. Tem alguma coisa? Acho que ficou tudo claro até aqui. Tá tudo claro? Todo mundo entendeu? Ninguém tem mais nenhuma dúvida? Posso encerrar essa parte para a gente poder começar a semana que vem com o período joanino, né, a vinda da corte portuguesa? Pode. Então tá. Pessoal, então, agradeço a participação de vocês, agradeço o interesse de vocês, a presença de todo mundo aqui. Foi um prazer estar com todos de novo. Queria dizer que estou com saudade dos nossos encontros de sexta-feira, das nossas aulas, e espero que em breve a gente possa voltar a se encontrar. Espero todos vocês aqui no nosso encontro online na semana que vem, tá certo? O horário ainda vai ser divulgado para vocês e a gente dá continuidade aos nossos estudos. Só para lembrar, eu vou postar a ficha 4 aí no dia da nossa aula na semana que vem. Então, a nossa aula da semana que vem ela vai ser referente à ficha 4, tá bem? Bom, então, pessoal, é isso. Vamos encerrar a nossa aula de hoje. Vocês têm uma outra aula daqui a 10 minutinhos. Dá tempo de vocês se prepararem, irem ao banheiro quem precisa, tomar uma água, e a gente fica por aqui. Um grande prazer, um abraço para vocês. Tenham uma boa semana e Você até também, a João. semana que vem.
Valeu. Até mais, pessoal. Falou. Falou. Tchau, tchau.